Que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nossos amados e preciosos ouvintes. Mais uma vez, Deus nos concede o privilégio de chegar no seu lar com o programa A Voz do Pastor e vos levar este pão da vida que é a palavra de Deus. Ouvintes, nós vamos dar continuidade ao tema A Trajetória de um Salvo. E nessa oportunidade nós vamos ler em João capítulo 3, versículo 3. Mas antes de lermos essa escritura, vamos ouvir um hino e após o hino estaremos lendo a palavra de Deus. Mais perdeu sua paz depois que deixou Jesus Cristo. Coração vazio, no peito tão frio, chorando não quer mais te ver. Às vezes sozinho sai pelas ruas tentando encontrar solução. Eu digo, amigo, Jesus é o caminho, Ele quer te dar o perdão. O que você é sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que você é? Nada, nada, nada. O que você é sem Jesus? Nada, nada, sem Jesus o que você é? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Sem Jesus é nada. É o dia de você voltar, dos pecados se arrepender. Jesus é a paz, contigo estará, só basta você nele crer. Ele vai na frente, quebrando as correntes, nas lutas te faz vencedor. Entra na fornalha, derruba muralhas, Ele é o libertador. O que você é sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que você é? Nada, nada, nada. O que você é sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que você é? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Sem Jesus é nada. João capítulo 3, versículo 3 nos diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que assim Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida.
Vamos dar sequência então a esse tema sobre a trajetória na vida de um salvo, a caminhada, né? O passo a passo que esse crente tem que dar até chegar a ser selado pelo batismo do Espírito Santo. No programa anterior nós falamos que primeiramente a pessoa tem que reconhecer, é claro, que ela é uma pecadora e se arrepender dos pecados, e como prova do arrependimento ela tem que descer as águas e ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Aí então, quando ela é batizada, ela concluiu o primeiro passo, porque são 3 passos principais para chegar a ser selado pelo Espírito Santo. O primeiro passo é a justificação, o segundo passo, a santificação, e o terceiro passo, o batismo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa reconhece que está vivendo uma vida de pecado e ela se arrepende, aí ela desce as águas e é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, concluindo o primeiro passo, que é justificação. Então ela é justificada da velha vida lá do passado. Agora, na sequência, ela tem que prosseguir para o segundo passo, que é a santificação, que é matar a velha natureza para que uma nova natureza possa nascer, o qual a Bíblia chama de o novo nascimento. Agora, ouvintes, é necessário nós observarmos que o batismo nas águas não é o novo nascimento. Há pessoas que têm um equívoco sobre este tema. Eles dizem assim, que a pessoa entra nas águas, o velho homem, e sai das águas já uma nova pessoa nascida de novo. Não, a Bíblia nos informa que o batismo é para uma boa consciência, ou seja, a pessoa se arrependeu dos seus pecados e ela desce as águas e é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, e para que ela tenha uma boa consciência que o seu passado foi perdoado. Agora daí ela tem que prosseguir para ser santificada, para aniquilar a natureza que fazia ela pecar. E isso leva ela então ao novo nascimento, para que após o novo nascimento ela possa estar pronta então para ser batizada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não batiza uma natureza pecaminosa. O batismo do Espírito Santo vem sobre uma natureza já mudada. É o que nós vemos aqui. Nicodemos, ele foi falar com Jesus, ele era religioso, e ele chegou e elogiou a Jesus, disse que Jesus, o que ele fazia vinha de Deus, mas Jesus disse: se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Nicodemos, não adianta você se unir a uma igreja, não adianta você ser um religioso, você tem que nascer de novo. Você tem que, além de ser religioso, você tem que ter uma experiência. O velho homem tem que morrer. Por que nascer de novo? Porque quando nós viemos ao mundo, nós viemos por uma via pecaminosa. Nós viemos através do sexo e já viemos então ligados ao pecado. Aí então, por causa desse nascimento carnal, a pessoa já nasce comprometida com o pecado. Por isso que você vê que para uma criança aprender o errado, não precisa ensinar. Ela vê uma vez e aquilo já tenta apegar a ela. E já o certo, o que é correto, você tem que falar. Por quê? Porque a natureza a qual ela nasceu já está inclinada às coisas daqui. Então aí é a necessidade da pessoa, quando aquela criança chega ao período de conhecer o bem e o mal, ela tem que tomar uma posição, se arrepender dos pecados, ser batizada em nome do Senhor Jesus, e aí prosseguir buscando a Deus até que aquela natureza velha seja aniquilada, morta, para que possa nascer uma natureza agora de Cristo na vida dela. Então, ouvintes, como lemos em São João 3, Jesus disse a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não veria o reino de Deus. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 21 diz:
Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que é que está falando aqui? O problema é que as pessoas, às vezes, elas se batizam, elas começam, e por não nascer de novo e não serem selados com o Espírito Santo, mais tarde voltam como porco lavado, né? Tira o porco da lama, lava ele, mas a natureza que está dentro dele é porco. A hora que ele escapa, ele volta e se joga na lama de novo. Então, a Bíblia está mostrando aqui que assim acontece com aqueles que não chegam a concluir o projeto de Cristo na vida deles. Simplesmente dão o primeiro passo, param ali, não prosseguem. Em Mateus capítulo 23, versículo 25, capítulo 23, verso 25 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, é necessário uma limpeza interna, uma mudança de natureza lá dentro. Porque se a natureza do homem for mudada através do novo nascimento, naturalmente vai ser expressado externamente pelos frutos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Em 2 Coríntios 5 diz, assim, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, este é o propósito de Deus. É que a pessoa se torne uma nova criatura através do novo nascimento. Mas o novo nascimento só é possível se ela começar pelo primeiro passo lá atrás, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, sendo justificado da velha vida. E então depois ela prossegue no caminho da santificação para matar a velha natureza, para que uma nova natureza possa nascer dentro daquela pessoa. Por isso a Bíblia diz, ouvintes, que Deus diz assim: eu tirarei de vós aquele coração de pedra. O que é um coração de pedra? Um coração incrédulo. E vos darei um coração de carne. Então Deus começa o trabalho, ouvintes, tirando aquele coração duro que a pessoa tem, aquele coração que não, como diz assim, não se submete à palavra. E aí a pessoa, ela tendo essa mudança, esse coração sendo transformado, ela passa a ter um coração então maleável, um coração submisso, um coração que se submete, né, à palavra de Deus. Depois a Bíblia diz assim: e vos darei um novo espírito. Esse novo espírito, ouvintes, ainda não é o batismo do Espírito Santo, mas o novo espírito que Deus promete dar é essa nova natureza que a pessoa recebe quando ela nasceu de novo, morreu o velho homem. Então vem um novo espírito, uma nova natureza, uma natureza agora de acordo com a palavra de Deus. E depois que a pessoa recebe este novo espírito, aí então a pessoa está pronta, ouvintes, a receber o batismo do Espírito Santo, que é o próprio Deus vindo selar esse novo espírito, essa nova natureza que a pessoa recebeu através do novo nascimento. Então, agora, em Atos capítulo 2, versículo 38, né, como nós já citamos, diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, ali no primeiro passo, né, sendo justificada da sua velha vida, ela passa a ter direito a ter o Espírito Santo. Mas para ter o Espírito Santo, ela tem que receber um novo espírito, uma nova natureza. E essa nova natureza vem depois que ela é santificada. Como que ela é santificada? Pela lavagem, a Bíblia diz, da água, da palavra. Ela vai ouvindo a palavra, ela vai se colocando, se submetendo à obediência à palavra. Ela vai se alimentando do que é bom, fechando o seu coração para as coisas do mundo. Porque tem uma coisa, ouvintes, espíritos se mata de sede e fome. Qualquer espírito errado que você quer matar ele, é só você não alimentar. Aquela pessoa que às vezes tem um espírito de cobiça, não alimenta aquele espírito se você quer vencer. Não fica olhando, não fica assistindo programas que insinua para essas coisas sexy. Quando você não alimenta esse espírito vai enfraquecendo. E por outro lado, você vai alimentando da palavra, alimentando o teu espírito com a palavra. E aí então, aquele espírito do pecado morre, né? E em Lucas 11:24 diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, porque depois que a pessoa se santifica, se liberta daqueles espíritos, há uma coisa que você tem que fazer: buscar o batismo do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada. Quer dizer, a pessoa foi justificada, foi santificada, mas não se encheu do Espírito Santo. Aquele espírito que saiu volta e encontra a casa limpa, mas sem morador. O que ele faz? Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, a Bíblia está advertindo que você tem, que ouvintes, não pode parar no primeiro passo, quando você é justificado pelo batismo nas águas. Não pode parar também no segundo passo, quando você é santificado e limpa a tua vida. Tem que prosseguir e dizer: Deus, agora venha, sela-me com teu Espírito Santo. Busca desesperadamente. Você diz: mas é difícil receber. Não. Deus está muito mais interessado em dar o Espírito Santo do que nós em receber. Mas o que Deus precisa para te dar o Espírito Santo é ver em você um desejo sincero pelo Espírito Santo. Agora, uma pessoa que pede o Espírito Santo e vive se alimentando do que é errado, ela pode pedir com a boca o Espírito Santo, mas com os seus atos ela mostra que ela não quer. Uma pessoa que diz: Senhor, me dá o Espírito Santo, e prefere ficar com o que uma religião diz, mesmo quando aquela religião está contrariando a Bíblia. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que após a ceia devemos colocar água na bacia e lavar os pés uns dos outros. Isso você vai encontrar no capítulo 13 de São João. E Jesus disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. Agora, muitas pessoas leem, vê que Jesus manda fazer, mas elas dizem: minha igreja disse que isso que não precisa fazer. Minha igreja disse que isso aí só foi para os discípulos. Essa pessoa, ela pode até pedir o Espírito Santo, mas ela está provando que ela não deseja, porque ela está provando que ela prefere ficar com o que o homem diz do que com o que a Bíblia diz. Uma mulher, por exemplo, ela diz: eu quero o batismo do Espírito Santo, mas continua vestindo contrária à palavra de Deus, continua cortando seus cabelos, continua usando pinturas que a Bíblia diz que não deva, a mulher se usar joias, a Bíblia diz que a beleza dela deva ser no interior. Como a pessoa pode querer o Espírito Santo se com os frutos ela mostra que não está obedecendo a palavra?
Ah, mas a minha igreja diz que não precisa guardar essas doutrinas. Aí você decide se vai ficar com o que a igreja diz ou com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia está muito claro. Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem traje de mulher no homem. Mas as religiões modernas têm muitas maneiras de interpretar isso e torcer. E dizer, não, mas a calça de mulher é de mulher, não é de homem. Ouvintes, vamos ser sinceros. Olhe um pouco para trás. Olhe as vovós do passado. Pergunte a elas em que período, em que tempo as mulheres começaram a usar calças compridas. Veja, ouvintes, mas quando as pessoas não querem obedecer à Bíblia, elas dão um jeito de interpretar, torcer e tentar adaptar a Bíblia a si. Mas o cristão que quer a vida eterna, ele não vai tentar adaptar a Bíblia aos seus costumes, mas ele vai buscar ele se adaptar à Bíblia, ele se encaixar à Bíblia. Então, ouvintes, em Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando a pessoa, ela realmente deseja o Espírito Santo, ela vai dobrar o joelho e ela vai orar até receber o Espírito Santo. Esse até pode ser 1 mês buscando, 2 meses, 1 ano ou mais. Mas ela não vai parar de buscar enquanto ela não receba o Espírito Santo. Os discípulos, quando foram no cenáculo, eles subiram lá porque a Bíblia diz que era para ficar em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Eles ficaram o 1º dia, 2º dia, 3º dia, quem sabe lá pelo 5º dia eles receberam uma grande emoção e falaram e se alegraram e saltaram. Alguém poderia dizer: Pedro, acho que já temos, né? Ouvintes, não é o acho. Você tem que ter uma certeza lá dentro. Mas eles não se contentaram só com a emoção. Eles agradeceram a Deus por aqueles momentos maravilhosos de emoção, mas eles sabiam: eu quero mais do que emoção. Eu quero Ele dentro de mim. E eles ficaram até no 10º dia, então o Espírito Santo desceu. E eles foram cheios do Espírito Santo. Amém, ouvintes? Então, aí está a trajetória de um salvo. Como eu estava citando antes, né? Ezequiel 36 fala: e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36 mostra ali que Deus tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, e daria um novo espírito. Esse novo espírito é um novo nascimento. E depois que a pessoa recebe um novo espírito, aí ele diz: colocarei dentro de vós o meu espírito, para selar esse novo espírito. E Lucas capítulo 11, versículo 5 diz: e qual pai de entre vós, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se ele pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Está vendo, ouvintes? Basta a pessoa pedir, desejar. É o desejo, é o prazer de Deus dar o Espírito Santo. Mas você tem que ter consciência, ouvintes, que para ter o Espírito Santo você tem que vir por toda essa trajetória bíblica. Não é seguindo uma tradição de uma religião que você vai ter o Espírito Santo. Você pode ter dons, mas não ter o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que os dons são dados até aos rebeldes. Leia Salmo 68, versículo 18, e você vai encontrar isso. Mas Atos 5, versículo 32 diz que o Espírito Santo é dado para aqueles que temem a Deus, que obedecem. O Espírito Santo é dado para os que obedecem.
Então, ouvintes, eu creio que esse é o alvo que todo crente deve buscar, é chegar a ser selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando você chega a essa última etapa da graça, você recebe o selo. E esse selo é uma prova de que você é um filho. Quem é selado pelo Espírito Santo não pode se perder. Entende? Mas para ser selado com o Espírito Santo, você primeiro tem que passar pelo período da justificação, que é quando você se arrepende e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você é justificado. Depois tem que passar pelo período da santificação, que é se livrar da natureza do pecado, até que nasça uma nova natureza em você, e você se livra da natureza do pecado através da obediência à palavra, buscando, orando, jejuando, se consagrando, fechando seus olhos para as coisas do mundo, fechando seus ouvidos para as coisas do mundo. E depois que você então recebe uma nova natureza, aí sim vem a terceira etapa, que é o selo do Espírito Santo, ouvintes. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, ouvintes, esse é o ponto máximo que nós esperamos, é que um dia esse corpo mortal se revista da imortalidade. Mas para que isso aconteça, você tem que ter o penhor em você. E Paulo diz que o penhor é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o direito então de ser transformado de um corpo mortal para um corpo imortal e ser arrebatado, subir e encontrar com Cristo nos ares. Que Deus te abençoe, ouvintes. Eu encerro esse programa dizendo assim: siga a trajetória de um salvo. Ouvintes, seja justificado pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Prossiga na santificação, sendo lavado pela água da palavra. E depois então que você é santificado e você recebe um novo espírito, você tem um novo nascimento, aí então clame para que o Espírito Santo venha e cele essa nova natureza, para que você tenha direito à vida eterna. Que Deus te abençoe, ouvintes, e que você possa dar início a isso. Alguém pode dizer: meu Deus, mas parece tanta coisa. Ouvintes, basta você dar o primeiro passo. Não pense que é você que vai ter condição para fazer isso. É Deus que vai fazer isso em você. Mas para que Deus faça isso em você, você tem que abrir o coração. E a Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Somente, ouvinte, se desprenda de tuas ideias próprias e diga: Senhor, eu estou aqui para seguir segundo a tua palavra, para que o Senhor cumpra em mim o teu propósito. Que Deus te abençoe, ouvinte. Se você desejar conhecer mais sobre isso, receber material para você ler e estudar, ou se você deseja receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa então dar início a essa caminhada de fé, escreva ou ligue para o endereço que será citado e com prazer estaremos lhe atendendo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. Amém.